Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Iniciando mais uma videoaula e com ela mais uma semana. E aí, como vocês estão? Eu espero que estejam bem, que estejam se cuidando. Me conta aí como é que foi o final de semana de vocês. Eu espero que tenha sido tudo muito legal. Bom, lembrando para vocês que essa semana será uma nova semana, com ela novas oportunidades. Então, por isso, hoje iniciaremos as nossas videoaulas semanais e hoje a nossa videoaula será a videoaula de ciências e também a videoaula de português. Bom, agora que você já separou o seu local de estudos, a sua garrafinha com água, certo? Tá tudo separadinho aí, você já está aí no seu local de estudos, acompanhando a videoaula, então vamos lá. Pega o seu módulo 1, lá na matéria de ciências, e você vai abrir o seu módulo 1, certo? Nós vamos abrir aqui a nossa página, primeiramente, lá no nosso módulo 1, na nossa matéria de ciências, isso mesmo. Lá na nossa página 176, nós vamos falar um pouco sobre o ar e o ser humano. Nós falamos na semana passada sobre o ar, isso mesmo, falamos sobre o ar, qual é a importância dele para nós, né? Vamos voltar aqui um pouquinho a página. Lembrando para vocês que essa aula é uma continuação do que nós começamos na nossa aula passada. O ar é utilizado pelo ser humano em diversas atividades. Além de mover barcos à vela em práticas esportivas, o ar pode ser utilizado para gerar energia elétrica nas chamadas usinas eólicas. Ou seja, a usina eólica é aquela que necessita do vento para que possa ser gerada energia. Que é essa que a gente está vendo aqui, ó, na nossa página, na página 176. Nessas usinas, o ar movimenta grandes hélices que estão associadas a geradores, os quais transformam a energia do seu movimento em energia elétrica. Bom, como a gente falamos semana passada sobre o ar, que inclusive falamos sobre até uma competição de barcos. Vocês lembram lá na nossa aula passada? Essa competição foi realizada lá nos Jogos Olímpicos de 2016. Lembram disso? Pronto. Então, hoje nós vamos continuar um pouquinho sobre esse assunto, lembrando para vocês que qualquer dúvida, vocês podem consultar a aula passada ou até mesmo vamos aqui dar uma recapitulada no assunto, exatamente para vocês entenderem um pouquinho sobre o ar, tá bom? O ar também é utilizado para encher bolas e pneus, além de auxiliar no transporte de pessoas. Ou seja, como vocês estão vendo aí, né? Uma pessoa está enchendo uma bola de basquete. Vocês percebem aí que existe uma bombinha, e essa bomba, ela tem uma válvula, que é como se fosse uma agulha que você coloca, certo? Lá num buraquinho onde tem na bola, e ela vai enchendo de ar a cada pressionada que a pessoa vai dando. Então, esse ar, ele é um ar que está contido na bola e que ele pode ser utilizado para movimentar essa bola quando a pessoa chuta ou quando ela mexe essa bola, tá? Lembrando que esse ar, ele é importante para que ela possa ter a sua função. Você já pensou, se a bola estiver seca, ela vai ter função de quê? Né? Algumas pessoas jogam algum tipo de jogo com ela seca, mas uma bola de basquete ela só tem sentido se ela tiver cheia de ar. Isso mesmo, cheia de ar. Se ela não tiver, de nenhum sentido ela vai fazer. Assim como também tem as pessoas que passeiam de balão. Esse meio de transporte aqui, ó, muito colorido, muito lindo, que inclusive enfeitam vários céus. Mas esse tipo de transporte, ele é muito utilizado numa cidade chamada Turquia, que lá eles utilizam o balão como meio de transporte. Então, eles também precisam do ar para poder se movimentar, ou seja, se esse transporte não tiver o ar, ele de nada vai servir, porque é importante que ele tenha o ar para que ele possa se locomover para onde ele quiser.
Na página 177, a gente vai dar um... Como a gente já falou sobre o A na semana passada, hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar a atividade para fazer com que esse conhecimento esteja fixado aí no nosso pensamento, na nossa memória, né? Vamos lá. Resolva os enigmas e descubra duas atividades que os seres humanos podem realizar escrevendo-as no espaço ao lado das imagens. Ou seja, você vai colocar o enigma de acordo com o que você, né, tá vendo aí. Por exemplo, nós temos a imagem do sol. Então, nós vamos colocar aí sol mais tartaruga menos o taruga. Então, vai fazer o quê? Soltar. Eu vou só dar a dica da primeira, tá certo? Vocês vão aí, com certeza, fazer essa atividade. Eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. Então, a primeira palavrinha que nós temos aqui em cima é soltar. E a de baixo, nós temos a palavra pipoca. Aí você vai tirar o pi. Aliás, o poca, né, na verdade. E vai deixar somente o pi. E tem a palavra pá. Então, vai ser o quê? Soltar pipa. É uma atividade também que requer o A para poder essa atividade ser mais divertida. Sem o A, a pipa, ela não faz sentido nenhum. Ela fica lá paradinha no chão. Então, é importante que tenha um A para que a pipa seja, né? A gente solte as pipas em local adequado, hein? Não esqueçam disso. Longe da rede elétrica, não pode soltar pipa próximo aos postos de energia, tem que ser em local aberto, né? Ou seja, em campos que não tenham energia elétrica próximo, tá bom? Vamos para a próxima, nós temos aí volante, aí você vai utilizar apenas a sílaba vó, porque você vai tirar o lante. Então, você vai colocar vó menos lante mais ar. E aí tem a figura da baleia menos eia mais ão. Aí você vai ver o que é. Eu já sei, hein? Mas eu sei que você já conseguiu descobrir, porque você é muito inteligente. Então, eu tenho certeza que você já sabe qual é a frase que temos aqui na nossa segunda enigma, né? Que componente do ambiente é necessário para que os seres humanos realizem as atividades dos enigmas acima? E aí, será que você sabe? Mas é claro que sim, nós sabemos porque nós já tivemos a explicação na nossa videoaula e eu tenho certeza que você vai saber responder essa questão aí. Segunda questão: animais aquáticos e animais terrestres obtêm o gás oxigênio de que precisa para viver de diferentes locais do ambiente. Observe a imagem abaixo e circule o erro na cena. Em seguida, justifique sua resposta. Bom, a gente sabe que existem animais que eles estão, né, simplesmente aí dentro dos mares e dos rios, e eles têm uma forma diferenciada de respirar. Ou seja, ele não necessita de uma coisinha que eu estou vendo aqui nessa cena, que eu acho que é exatamente isso. Lembra que na aula passada nós falamos que os peixes, eles respiram por brânquias, são dois buraquinhos, né, que tem próximo ali à cabeça do peixe, e existem duas coisinhas chamadas guelras que ficam ali, vermelhinhas, que é exatamente por ali que eles respiram. Então, olhem para essa cena. Será que essa cena tá correta? Bom, vocês aí vão, né, olhar para essa cena e vão dizer aí para mim o que é que tá errado. Será o que tá errado? Será que esse homem com esse jovem aí na água, com esse cilindro de oxigênio nas suas costas? Ou é o peixe? E vamos lá, hein? Vamos prestar atenção nessa cena e vamos colocar essa resposta aí da segunda questão. E eu vou deixar para vocês aqui, ó, uma experiência. Gente, vocês vão adorar essa experiência. Ano passado, nós fizemos com os alunos do segundo ano, né? Vocês vão precisar coisa muito simples. Tia, é obrigado a fazer?
Não, não é obrigado, mas se você quiser fazer, você vai se divertir com essa experiência que tem aí no nosso livro. Você vai precisar de uma garrafa PET de 2 litros, certo? E vai precisar de um balão, tem aqui até na próxima página, vamos ver aqui, ó, para vocês entenderem. Uma garrafa PET. Que é garrafa PET, tia? Garrafa de refrigerante descartável. Um balão, uma tesoura, durex e balde com água. São exatamente isso, né? Tia, não tenho hoje, posso fazer outro dia? Pode sim. E se quiser mandar aí a foto para a tia Fabiana, para a gente colocar na nossa rede social da escola, lá no Instagram, você também pode ficar à vontade, para a gente saber aí os nossos cientistas. Você vai pedir a um adulto para fazer um corte na garrafa de água, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Vai cortar o fundo da garrafa, vai colocar o balão no bico da garrafa e vai passar a fita adesiva. E depois você vai colocar um balde com água e você vai segurar a garrafa, vai colocar pressão para baixo e vai ver o que é que vai acontecer quando você colocar a pressão para baixo e o que que vai acontecer. Eu não vou contar, hein? Porque você vai ver aí, quando você fizer, você vai ver a mágica que vai acontecer. Então, essa experiência aí não é obrigatória, mas se você quiser fazer, você vai achar muito legal. É importante você fazer, até para que você possa ver como que o ar pode influenciar nessa garrafa plástica com balão sem o fundo dessa garrafa. Por que que esse fundo foi retirado? Para que serve isso? Então, você vai ver aí, através dessa experiência, o que que você pode fazer. Então, você vai agora, faz a atividade hoje está bem curtinha de ciências, e logo depois, vocês vão aí correndo, certo? Vão aí tomar uma água, né? Depois que vocês tomarem uma água, a gente vai aqui para a nossa próxima aula. Não esqueçam de responder à atividade de ciências, não acumulem atividades, como eu sempre falo, para você aí curtir a sua tarde, né? Lembrando que as atividades são muito importantes ser realizadas, tá certo? Então, agora, já que nós já passamos a nossa matéria de ciências, nós vamos agora para a nossa próxima aula. E quem é que lembra aí qual é a nossa próxima aula? Muito bem, a nossa aula de português. Isso mesmo. Você vai abrir o seu módulo 1 lá na página 63. Muito bem. Nós vamos falar sobre as letrinhas D e T. Isso, a letrinha D e a letrinha T. Então, vocês que estão aí, nós também temos esta aí, tinta de farinha. É um texto, mas se você quiser também pode fazer, mas não é obrigatório, tá? Essa aqui é uma parte de um texto para a gente ler e entender o que é que a gente vai poder fazer agora em português, tá? Temos aí tinta de farinha, materiais, farinha de trigo, corante comestível de várias cores, água, sal, colher, potes de vários tamanhos. Modo de fazer: misture em um pote grande a mesma quantidade de farinha, água e sal. Divida a mistura em potinhos menores. 3. Pingue 2 ou 3 gotas de cada corante em cada potinho e misture. 4. A tinta está pronta. Agora é só pintar com o dedo ou com o pincel. Lembrando para vocês que essa aqui também é uma experiência, mas fica a critério de vocês se vocês quiserem realizar, tá certo? É porque essa daqui é para utilizar para texto. Está perguntando aí, na letra A, o que esse texto ensina a fazer? B. Esse texto é dividido em 2 partes. Quais são elas? Nós temos os materiais e temos o modo de fazer, certo? C. Releia o quarto passo do modo de fazer. Tem aí 4. A tinta está pronta. Agora é só pintar com o dedo ou com o pincel. Agora contorne as palavras seguindo a legenda abaixo. De vermelho, palavra que começa com letra T. E
de amarelo, palavra que começa com a letra D. Bom, gente, algumas vezes a gente até se confunde com o som da letrinha D e da letrinha T. Lembrando que a letrinha D, certo? Ela é bem no início do nosso alfabeto, ou seja, ela é A, B, C, D, a nossa quarta letrinha do alfabeto. E a letrinha T, ela está mais próxima do final do nosso alfabeto. Quando a gente fala o D, né, ele tem um som e o T tem outro. D e T. D, você tem um som mais aberto, D, e T, um som com a boca mais aberta. D, com a boca mais fechada, e o T, com a boca mais aberta. Então, quando você vai escrever uma palavra, por exemplo, a palavra dedo, quando você fala dedo, a sua boca se torna um pouquinho mais fechada. Se eu falar a palavra tatu, eu vou abrir a boca, vou mexer ela mais aberta. Tatu. Então, lembrando para vocês, né, que existe essa diferença. O som do T é um pouquinho mais, utilizando a boca mais fechada e o T com a boca mais aberta. Na página 64, nós vamos aqui observar as imagens e escrever o nome de cada elemento que aparece nelas. Nós temos aí a imagem de um balde, nós temos a imagem de um telefone, a imagem de um tatu, a imagem de um tomate, de um dado, de um cadeado e de uma bota. Agora, você vai pintar da mesma cor as imagens que têm em seu nome as sílabas indicadas abaixo. Sílaba DE, que é DE de azul, de vermelho a sílaba tá, de amarelo a sílaba dá e de verde a sílaba té, ok? Terceira questão. Descubra novas palavras trocando a letra D pela letra T e em cada uma das palavras abaixo. Nós temos aí a palavra bode. Se nós trocarmos a letra D, né? Nós trocarmos a letra D pela letra T, a gente vai ter outra palavra. Alguém sabe me dizer aí qual é? Vamos escrever para ver qual é? Nós temos aí a letrinha. Aqui, ó, nós temos que letra? Nós temos a letra T. Nós vamos escrever bote. Isso mesmo, bote. Muito bem. Próxima palavra, dia. Trocando o D pelo T, fica... Aí vocês vão responder aí na casa de vocês. Temos dela e quadro. Página 65, nós teremos aqui para vocês colocarem o nome das figuras. O nome das figuras já estão disponíveis aqui para vocês, ó. Dinossauro, tartaruga, dominó, tijolo, dedo, tucano e tesoura. Aí você vai olhar para a imagem e vai procurar esse nome e colocar dentro do diagrama, ou seja, na cruzadinha que se encontra aí, tá bom? Vamos aqui para a próxima página, 66. Lá na página 66, nós temos aí para você escrever, certo? A primeira letra de cada desenho e descobrir novas palavras. Aí você vai olhar aqui, por exemplo, nós temos o peixe. Você vai utilizar a primeira letra da palavra peixe, que é a letra P. Muito bem. Temos o elefante. A primeira letra de elefante é a letrinha E. Isso mesmo. E aí você vai descobrir quais palavras você tem aqui em cada um desses quadrinhos, tá bom? Terceira questão. Pesquise palavras em jornais e revistas e colhe-as no espaço abaixo. Letra T no início da palavra, letra D no início da palavra, letra T no meio da palavra e letra D no meio da palavra.
certo? Então, você vai procurar em jornais, em revistas e vai colar aí nesse espaço de acordo com o que está sendo pedido na página 66, tá bom? Na página 67, a nossa penúltima página de hoje, certo? Vocês vão aí, nós vamos recapitular o que nós falamos lá no texto da Flavinha. Quem lembra do texto da Flavinha? Que era uma carta exatamente para sua mãe, quanto ela estava com saudade da mãe dela. Então, vamos fazer o seguinte, o que a gente vai fazer agora? Você vai escolher um colega seu, ou até mesmo a professora, se vocês quiserem, claro, e vocês vão aí fazer uma cartinha, certo? Tia, mas está pedindo aí para colocar aí várias coisas. Exatamente. O que você vai fazer? Você vai definir para quem você vai escrever essa cartinha, escolher um assunto. O que você quer falar nessa carta? Você vai, certo, colocar as informações necessárias para mandar essa carta. Tia, mas eu não sei o endereço do meu colega. Você vai criar, você vai inventar um endereço, um número de uma casa, um bairro, uma cidade, um estado e um CEP, tá bom? Mas inventar um para o colega. O seu você já sabe. Então, você vai colocar isso daí, todas essas informações você vai imaginar, tá? Você vai imaginar, já que a gente não está em sala de aula, você vai imaginar e vai colocar essas informações imaginadas por você. Você vai escrever o nome da cidade aonde a carta está sendo enviada e vai iniciar essa carta com uma saudação. Você vai seguir todas essas informações que estão aqui. Tia, se eu não conseguir colocar todas as informações, você pode dar continuidade a essa carta de maneira que você se sinta mais à vontade. Na página 68, é somente para uma breve leitura sobre o assunto que nós acabamos de falar, que é sobre a carta. Você vai avaliar a sua própria carta e você vai dizer o que ficou, como que ficou essa estrutura da carta, como ficou boa, ficou mais ou menos, ficou legal, e aí você vai marcar aqui os quadrinhos, se você caprichou na letra, se você providenciou esse endereço que você vai criar, né? E se você preencheu corretamente o envelope. E aí, depois, aí você manda essa foto para a tia Fabiana estar corrigindo as atividades, certo? Não esqueçam de lembrar de algum colega que você esteja com saudade, como a tia falou, até mesmo a tia, né? Você pode mandar essa cartinha. E aí, lembrando para vocês que essas atividades, elas são importantes que vocês realizem todas elas para que esse aprendizado continue sendo, né, feito aí através das nossas atividades, tá bom, pessoal? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Amanhã eu estarei novamente aqui no nosso horário. Lembrando, não deixem de se cuidar, lavando sempre as mãos, utilizando o álcool em gel ou água e sabão. Não saiam de casa sem a máscara, caso necessário, ou precise sair. Evitem as aglomerações, gente, certo? Se cuidem, cuide de quem você ama. Um grande beijo. Amanhã estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Tchau, meus amores, e até amanhã.